Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Sejam todos bem-vindos em nome da SAE Digital para mais uma aula de História. Hoje vamos dar continuidade à parte 2 do nosso tema, período regencial, aquele período de transição entre primeiro reinado e segundo reinado. Entender as questões de instabilidade que marcaram o período. Na aula passada nós vimos, retomando, formação e consolidação do Exército, da Guarda Nacional. Vimos também o ato adicional de 1824, que marcava a suspensão do poder moderador, que era um poder criado apenas exclusivo pelo rei. Vamos lembrar que no primeiro reinado, os poderes do Brasil, no primeiro reinado, foram divididos num sistema iluminista, num sistema republicano europeu do executivo, o judiciário e o legislativo. Deixa eu colocar aqui para vocês, para que vocês possam enxergar. No entanto, foi criado um quarto poder, um especial, um bonus track, só para o rei utilizar, chamado de moderador. Ele poderia mudar a lei, ele poderia voltar a lei, ele poderia questionar a decisão do juiz, ele poderia... Estava acima dos três poderes. Impressionante. Um poder especial só para o rei utilizar, uma característica que muitos, inclusive, questionam, chamando ele de uma característica absolutista. Mas não podemos utilizar esse conceito de absolutismo no Brasil. Só para vocês entenderem. Nessa aula vamos estudar, então, economia e sociedade, reformas constitucionais. Vamos lá, galera. Primeiro texto aqui. Na aula passada, vocês ficaram com essa atividade, página 673, como símbolo da União, sobre o golpe da maioridade do Brasil, do Dom Pedro II. Como que ficou essa característica? Número 1. Para o contexto político da época, a figura do rei simbolizaria uma unidade territorial. A construção da identidade brasileira foi ao redor da monarquia, vista como capaz de agregar a tradição política europeia, com novos elementos políticos inerentes à ex-colônia sul-americana, o Império Brasileiro. No entanto, interessava às elites que o rei reinasse, mas não governasse, sendo, portanto, uma espécie de fantoche. Fantoche é aquele palhacinho que vai com um monte de cordinhas em cima, que você vai mexendo com ele ali, tipo uma marionete. Qual era o motivo da elite desejar unidade territorial? Meninos, estabilidade, facilidade comercial, poder centralizador, situação de estabilidade, fluxo de capital, claro, facilidade para enriquecimento. Na aula anterior também tinha uma que está errada. Tem presença das três tendências políticas, exceto C. Os proprietários rurais, membros da classe média urbana e do exército, defendiam a monarquia, eram conhecidos como farroupilhas. Não faz nenhum sentido. Farroupilha, movimento revolucionário do Rio Grande do Sul, não tem nada a ver com classes médias urbanas e nem do exército. Então, está aqui uma tendência política de abdicação do Bruno I. Serve como introdução para compreender a tendência política dos farroupilhas como republicanos. Economia e sociedade. Lá no primeiro reinado, lá no período regencial. Organização política, papel. Nós temos aqui a população mais pobre passou a exercer importante papel no cenário nacional. Vale destacar que nas vilas foi criada uma espécie de câmaras com acesso, alguns historiadores inclusive chamam de primeira experiência republicana do Brasil, período regencial. Essas vilas foram criadas então câmaras municipais, podemos chamar legislativas, né, para abordagens de leis, criação de leis. Apesar que o voto é censitário, o voto apenas para um homem branco e que tivesse renda para ser um eleitor e para ser também um candidato. Voto censitário você tem que ter quantidade de terras, inclusive, né? A quantidade de terras você pode ser um cargo, deputado, terras você pode ser um senador, tanto de terras você pode ser um candidato abaixo, né? Então tem um voto censitário para você ser eleitor, para você ser candidato. No entanto, todas as vilas foram criadas essas câmaras municipais e por isso
alguns historiadores colocam como a primeira experiência republicana no Brasil. Está se colocando aqui, então, assim, que o tabaco é uma das principais atividades econômicas no Norte e Nordeste, foi fortalecendo as chamadas drogas do sertão, né, crescia-se muito, o algodão também começou a se desenvolver muito junto com os criadores de gado. As drogas do sertão, aqui embaixo está aqui, plantas medicinais, cacau, castanha do Pará, guaraná, produtos recebiam o nome de drogas do sertão, que eram considerados especiarias na Europa e caríssimo, né? E principalmente na região ali da Amazônia encontravam-se esse tipo de material. Na página 672, Economia e Sociedade. Os pequenos proprietários também exerciam seu papel durante o período regencial. Em torno das grandes propriedades existiam as pequenas, comandadas por homens livres, então nós temos um desenvolvimento econômico, também com pequenas propriedades, não é só fazendeiros também, temos que imaginar um Brasil que está se desenvolvendo. As diferentes produções em diferentes espaços contribuíam para que o país fosse repleto de diversas culturas que muitas vezes conflitavam, mas que em certa medida costumavam apresentar elementos comuns entre si. Reformas constitucionais. Falamos sobre o ato adicional de 1834, que cancelou, inclusive, né, ele cancelou o poder do moderador, que está ali no nosso quadro, que nós tínhamos lido. No entanto, sem o apoio parlamentar... E nós temos aqui o representante Diogo Feijó, padre Diogo Feijó. Ele entra com uma de regência una, tentou inclusive dar um golpe de tutoria, tentou se tornar tutor de Dom Pedro II, né, mas não deu certo. Isso criou uma situação muito conflitante e ele foi acusado pela oposição de ser conivente com a Revolução Farroupilha, que estourou nesse período, né, e facilitou inclusive a fuga de Bento Gonçalves da prisão na Bahia, e acabou que ele, isolado politicamente, não aguentou. Em 1837 ele renuncia. Araújo Lima, o último regente, de 1837 a 1841, né? Então nós temos esse período de regressos conservadores, falam que é um período mais conservador. No entanto, no período do governo dele foi criado o Colégio Dom Pedro II, o IHGB, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, e também o Arquivo Público, criado nesse período. Vou jogar para vocês aqui uma atividade para o aula que vem. Entre as medidas liberais determinadas pelo ato adicional de 1834, encontra-se a instituição do poder moderador, convocação da Assembleia, eleição de uma regência trina provisória, criação de assembleias provinciais ou a expansão do voto para todos os brasileiros. Mais uma pergunta para vocês vocês terminarem em casa. Com a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil entra no período denominado regencial, caracterizado por, exceto, tem uma aqui que não tem a ver com a regência. Qual é? Desejar a todos vocês um bom estudo. Respondam aí em casa, deem uma lida com mais calma no livro. Próxima aula nós vamos estudar junto com vocês. E nos encontramos até a próxima aula. Valeu, muito obrigado!